Constantemente, as operações policiais são notícias na imprensa. Em alguns casos, autoridades e ocupantes de cargos públicos e eletivos são alvos dessas operações. Mas como funciona a investigação relacionada a cada um deles? Para falar sobre esse assunto, eu converso com o professor de Direito Constitucional, Luiz Alberto Andrade, que está aqui no estúdio hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, vamos explicar direito como é que funcionam essas operações. Qual o trâmite delas, assim, desde a polícia mesmo, quem toma conta delas até chegar à justiça, para expedir os mandados de busca e apreensão, prisão, condução coercitiva, por exemplo. Cada crime possui sua peculiaridade e as ações que decorrem as operações policiais também possuem uma condição específica. O mais importante é que as operações devem respeitar os direitos e garantias fundamentais. Em relação ao artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, por exemplo, uma busca e apreensão decorre à própria Constituição, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo nas hipóteses de flagrante, desastre, prestar socorro ou durante o dia com uma determinação judicial. Já tivemos casos onde o próprio Supremo autorizou a violação do domicílio à noite, mas foi uma situação excepcional e é uma garantia em que a própria Constituição não pode ser utilizada para a prática de atos ilícitos. As prisões, em relação às prisões, nós temos aí a mais peculiar, é a prisão preventiva, que decorre de pressupostos como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Quem é que pode solicitar a prisão preventiva? De ofício, o magistrado pode, na decorrência da ação penal, e na fase do inquérito, o Ministério Público, mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do próprio assistente e também por representação da autoridade policial. Quando alguma autoridade, seja ela qual for, envolvida em uma operação com um mandado contra ela, é diferente? Tem algum tipo de diferença de um cidadão comum? Toda a investigação, ela inicia por uma notícia crimes, que pode ser de cognição imediata ou coercitiva. Ao identificar que há uma autoridade com foro por prerrogativa de função, a autoridade policial deve comunicar imediatamente ao tribunal competente para que ele tenha ciência e, obviamente, também ao Ministério Público, para que decorra ali o início das operações. Qual é o órgão competente para julgar um ministro de Estado, por exemplo? O ministro de Estado, se cometer crime comum, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, em crime de responsabilidade, haverá uma certa peculiaridade, justamente porque o ministro de Estado, ao cometer a infração político-administrativa denominada crime de responsabilidade em decorrência da sua função, ele responderá perante o Supremo Tribunal Federal. Caso seja em conexão com o presidente da República, ele será julgado pelo Senado Federal. É diferente a prisão de um ministro de Estado, por exemplo, diferente de senadores e deputados? O foro é diferente? Não, o foro é o mesmo, Supremo Tribunal Federal. Claro que é importante destacar que o próprio deputado ou senador, ele não responde por crime de responsabilidade. Não existe essa previsão legal nem constitucional. Então, as condutas que decorrem de circunstâncias que são similares ao crime de responsabilidade, haverá uma quebra de decoro parlamentar. Um ministro de Estado pode ser preso antes da condenação? Não, essa prerrogativa é até importante porque você tem, para os deputados e senadores, uma certa restrição que eles só poderão ser presos em flagrante delito e também tem que ser um crime inafiançável. Após essa prisão, haverá uma comunicação à casa respectiva em até 24 horas, que por maioria absoluta decidirá sobre a prisão. O ministro de Estado pode ser preso cautelarmente sem nenhum problema? Pode. Ele não tem essa prerrogativa de deputado e senador. Muita gente pensa que não há essa possibilidade, né? Então, há essa possibilidade de uma prisão cautelar antes da condenação do trâmite. Sim, existe essa possibilidade. Por isso mesmo que não há nenhuma previsão constitucional em relação a essas condições de prisão para ministro de Estado. Quais as consequências jurídicas quando há uma mudança de foro? Bom, a própria Constituição Federal, ela trabalha no seu artigo 5º, inciso 78, com o princípio da celeridade processual. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e a celeridade processual, os meios que decorrem da tramitação. Quando há uma mudança de foro, há uma interrupção automática de todas as investigações. Caso tenha, por exemplo, uma interceptação telefônica, uma ordem de busca e apreensão que será determinada, tudo isso é interrompido e com o foro por prerrogativa de função,
obviamente, o órgão competente ele terá ali que analisar o caso para ver se aceita ou não a sua competência, e aí depois as investigações elas continuam, ou seja, são aproveitadas, mas há uma morosidade nas ações policiais. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Ok. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o professor de Direito Constitucional, Luiz Alberto Andrade, sobre como se dão as operações e investigações em relação a autoridades e agentes públicos. Bom, até que ponto uma interceptação telefônica é sigilosa ou não? A própria legislação, que é a Lei 9269 de 96, ela destaca que a própria interceptação telefônica tem caráter sigiloso no decorrer da autorização judicial. O próprio magistrado ele tem que autorizar a interceptação telefônica durante 15 dias, prorrogável por igual período, se houver a necessidade. Nesse trâmite da própria interceptação, haverá o sigilo. Após o encerramento da própria interceptação, nesse caso, o sigilo ele não é exarado na própria legislação. Há alguma violação caso essa escuta, seja divulgado o conteúdo dessa interceptação? E aí nós estamos numa situação de conflitos de regras e princípios, como destaca Robert Alex. Veja só, o servidor público é dotado da legalidade estrita, ele só pode fazer o que a lei determina. Então, no caso específico, se a legislação se omite, ele não pode realizar aquela conduta se há omissão. Ao mesmo tempo, nós temos, de um outro lado, o princípio democrático da informação. A própria Constituição destaca que todos têm direito a informações de interesse particular, coletivo ou geral, que serão destacadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo vise a segurança da sociedade e do Estado. No caso de uma interceptação telefônica, se estiver relacionada à segurança da sociedade ou à segurança do Estado, aí essa informação tem que ser sigilosa. Então, essa é uma discussão que o Supremo vai determinar, obviamente, né, numa colocação com muita propriedade, porém, não dá para pronunciar justamente porque não há previsão legal. Como que se dá a interceptação telefônica? Há uma pessoa que é alvo de investigação e ela está com o telefone grampeado por decisão da justiça. Ela conversa com outras pessoas que não estão aí sob investigação. Como funciona a divulgação disso e o sigilo dessa relação telefônica aí, no caso? Bom, existe uma teoria, que é a teoria da serendipidade ou encontro fortuito das provas. Existe a serendipidade de primeiro grau e a serendipidade de segundo grau. Quando na própria investigação, no bojo dela, consegue-se elementos informativos de outros suspeitos ou de outras infrações penais, esses elementos eles podem ser aproveitados. Se o foco da interceptação é uma determinada infração e essa pessoa ela está em conluio com essa infração, ela pode responder por uma ação penal, em decorrência dessa interceptação. No caso, se surgir uma nova situação de infração penal que não é o foco da interceptação, isso se torna uma notícia crimes. Mas aquele terceiro, que não é o foco da interceptação, ele pode responder pelo crime? Sim. Foi o caso até de um famoso cantor no Rio de Janeiro, que respondeu pelo crime de organização criminosa, em decorrência aí de uma interceptação telefônica que tinha um foco, um outro suspeito. No suspeito de tráfico, e ele falou e foi pego aí. Exatamente. Como se dá a coleta dessas escutas telefônicas? Só valem dentro do período estipulado pelo juiz se elas forem coletadas fora desse prazo? Servem como prova ou não? Então, a interceptação telefônica tem um prazo de validade que é prorrogável por igual período, que são 15 dias. Quem determina isso é a legislação, Lei 9296 de 96. E é nessa situação específica, como ocorreu agora em situação pretérita, o que acontece? O juiz ele determina o encerramento da interceptação. Quem vai encerrar a interceptação com essa ordem judicial é a operadora telefônica. Então, nesse caso, se houver uma morosidade e a própria órgão policial identificar alguma situação que seja relevante ao caso, ele pode agregar ao caso. Mas o Supremo também vai decidir em relação a isso. O mais importante é destacar que não existe uma interceptação prospectiva. Não pode iniciar uma investigação com interceptação telefônica.
A interceptação, ela só pode ser utilizada quando, por meios tradicionais, métodos tradicionais de investigação, não se consegue indícios de autoria e materialidade. E aí, em último caso, aplica-se a interceptação telefônica ou a interceptação ambiental. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelas informações, pelos esclarecimentos. Eu conversei com o Luiz Alberto Andrade, que é professor de Direito Constitucional, e conversou hoje com a gente a respeito das operações que envolvem entes públicos, autoridades. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Érica.